Fatalidade: médico morto por policial militar será enterrado em Ceres, em Goiás. Susto: bebê é encontrado depois de ser levado de maternidade do hospital de Taguatinga. Educação: estádio Mané Garrincha recebe a primeira edição da Feira do Estudante. E mais, Roland Garros desembarca em Brasília com torneio para amadores no Clube do Exército. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. A mulher que sequestrou um bebê nesta madrugada no Hospital Regional de Taguatinga já prestou depoimento à Polícia Civil e confessou o crime. Ela disse que planejou tudo, fingiu ser uma funcionária da unidade de saúde e disse para a mãe do bebê que o levaria para fazer um exame de glicemia. Não há câmeras de segurança no HRT, mas a criança foi encontrada graças à equipe do Hospital de Ceilândia. Entenda o desfecho dessa história na reportagem. Este vídeo mostra o emocionante momento do reencontro entre a mãe, Larissa Almeida, e o filho. É seu filho mesmo? Com certeza. É ele, claro. Não tem dúvida, não? Não. O bebê, um menino, foi sequestrado na manhã desta quinta-feira do Hospital Regional de Taguatinga. O caso foi descoberto após a sequestradora ter chamado o SAMU e dito que teve um parto em casa. A equipe desconfiou porque a mulher não apresentava sinais pós-parto e chamou a polícia. De imediato, a médica e a enfermeira-chefe lá verificaram que aquela criança e a mãe não haviam uma compatibilidade, né? A mãe não apresentava sinais de parto recente e a criança apresentava sinais de um atendimento médico profissional anterior. A sequestradora chegou a dar entrada com a criança no hospital de Ceilândia, onde os profissionais de saúde constataram que o recém-nascido estava com o cordão umbilical cortado e uma marca de vacina, a BCG. Logo, o bebê foi devolvido à verdadeira mãe e ambos estão internados. O menino já tem nome. Como é que vai ser o nome dele? Já é. Hã? Miguel Pietros. A sequestradora, Daiane da Fonseca Santos, de 23 anos, foi presa e prestou depoimento na Divisão de Repressão a Sequestros. Um motivador do crime, que ela engravidou, né, do namorado no início do ano, nos primeiros meses do ano. Depois ela veio a perder essa criança, só que ela não contou para o namorado nem para os parentes. E aí havia uma grande expectativa, né, da família com relação ao nascimento dessa criança, e isso fez com que ela mentisse, mantivesse uma falsa gravidez. E assim ela levou essa história e se preparou para subtrair uma criança e apresentar essa criança para a família como se fosse um verdadeiro filho dela. Possivelmente por essa circunstância psicológica que ela passa, ela relata que ela produz leite, ela produziu colostro e amamentou a criança. A Secretaria de Saúde se pronunciou sobre o caso por meio de nota. Disse que na hora do desaparecimento do recém-nascido, o HRT contava com 15 seguranças e um supervisor. Informou ainda que vai rever os protocolos para melhorar a segurança nas unidades de saúde. Ainda bem que tudo terminou bem, né? Agora a gente vai falar de educação. De hoje até domingo está rolando lá no Mané Garrincha a Feira do Estudante com mais de 150 atrações gratuitas. A repórter Camila Lopes tem ao vivo mais informações para a gente. Oi Camila, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Nós estamos aqui já na Feira do Estudante, que já está funcionando hoje, por exemplo, até 9 horas. E eu vou conversar com o Danilo Ferreira, que é o coordenador da feira, para contar um pouquinho o que vai acontecer aqui. Boa noite, Danilo. Tem palestra, workshop, oficina, bastante coisa, né? Exatamente, Camila. Boa noite a todos os telespectadores da Band. É uma satisfação tê-los aqui com a gente. A Feira do Estudante, na verdade, é uma feira para a família toda, porque os jovens têm aí uma oportunidade de conhecer coisas interessantes para o futuro deles, como escolas, faculdades, escolas de idiomas. Nós temos várias atrações culturais, teatro, dança, música, poesia, literatura. E para os pais, principalmente, podem ter a oportunidade de ter aí uma economia agora no final do ano, porque nós estamos aqui com o outlet do material escolar, com materiais escolares, caneta, todo tipo de papelaria que os pais precisam comprar
para o próximo ano letivo, a gente está aqui com promoções no outlet do material escolar. E o interessante que a gente vê, tem escola, tem faculdade, tem também estande ali de escola de inglês, por exemplo, tudo isso no mesmo lugar. Isso facilita, principalmente nesse final de ano que o pessoal está procurando aí qual escola vai matricular o filho ou qual faculdade o filho deve prestar vestibular, né? Exatamente. A Feira do Estudante, ela se propõe a ser um momento em que a gente vai discutir a educação da nossa cidade. Então a gente tenta interagir aí o governo, a sociedade civil, as famílias, o mercado privado. É até uma maneira da gente tentar aquecer esse mercado, fazer com que os comerciantes tenham mais vendas, que as pessoas discutam a educação e juntos nós podemos discutir melhorias para esse setor. Danilo, agora vamos passar o pessoal quer saber qual horário, tem que pagar, não precisa pagar, como é que é para fazer parte dessa feira? Então, a feira começou hoje, quinta-feira, às 9 da manhã, então nosso horário é de 9 da manhã às 21 horas, a gente vai até domingo agora, então para entrar, muito simples, é só doar 1 quilo de alimento, então todo mundo pode vir. Amanhã nós estaremos abertos aqui, esperando todo o público. Temos uma diversidade aí nas atrações, como eu te falei. Amanhã nós temos uma palestra do professor Clóvis de Barros, que já levou mais de 300 mil pessoas para suas palestras presencialmente, com mais de 30 milhões de visualizações na internet. E o melhor, no domingo a gente vai encerrar com a Orquestra Sinfônica de Brasília. É isso, Juliana, interessante, é um evento para a família mesmo, às vezes veio, saiu do trabalho, então quer passar aqui, tem também praça de alimentação, tem uma área de brinquedoteca, enfim, vem que dá para passar aí bastante tempo enquanto faz essa pesquisa, deixa a criançada também descontrair e brincar um pouco. Excelente dica, obrigada, viu, Camila, boa noite para vocês. E vamos ver agora imagens do nosso helicóptero da Band News FM, sob o comando do piloto Rodrigo Vasconcelos, imagens do repórter Rafael Procópio, feitas mais cedo lá na Avenida Hélio Prates, seguindo para a BR-070, também saída para Ceilândia, Águas Lindas, movimentação bastante intensa, né? Assim, um pouco de lentidão, algumas entradas ali o movimento está mais tranquilo, mas na Hélio Prates a movimentação já começa a ficar lenta, muito carro por lá, sentido Ceilândia, Águas Lindas, enfim, BR-070. E os bombeiros de Goiás encontraram o corpo do jovem de Brasília que estava desaparecido na Chapada dos Veadeiros. Matheus Santos da Silva, de 23 anos, e alguns parentes estavam fazendo uma trilha na segunda-feira. Ele seguia na frente e não apareceu no local combinado. Os bombeiros então começaram as buscas. O corpo foi encontrado em uma cachoeira no Rio Preto e foi levado para o IML de Formosa, mas o rapaz morava em Planaltina. E olha, um médico acabou morto durante uma abordagem policial nesta madrugada. O endocrinologista Luiz Rodrigues, de 45 anos, estava acompanhado de um amigo, um policial aposentado, na quadra 314/315 Sul. Na versão do PM que atirou, o amigo de Luiz teria sacado uma arma na hora em que a viatura se aproximou. Nossa equipe esteve na quadra onde aconteceu o crime nas primeiras horas desta quinta-feira. Se não fosse pelo burburinho, nem daria para saber que morreu uma pessoa perto do comércio das 314 e 315 Sul. A poça de sangue foi coberta com areia para evitar a forte cena. Os pedestres passavam pelo estacionamento do Teatro dos Bancários sem nem saber o que tinha acontecido. Um médico foi morto nesta quinta-feira com um tiro na cabeça. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, esta ocorrência foi por volta de 00:12. Uma viatura e 3 militares tentaram socorrer o médico Luiz Augusto Fernandes, de 45 anos, mas ele não resistiu e morreu aqui mesmo no local. O médico estava no estacionamento com um amigo, um policial militar reformado, quando foram abordados por outros PMs. Segundo informações, os militares suspeitaram dos homens e realizaram a abordagem. Um deles teria sacado uma arma e apontado na direção da equipe. Os policiais informaram que tiveram que reagir em legítima defesa, efetuando 2 disparos. Um tiro acabou atingindo a cabeça do médico. Valcir trabalha como vigilante em uma pizzaria da quadra. Ele conta que ouviu os disparos e correu para ver o que havia acontecido. Quando eu cheguei aqui, já cheio de policial aqui, cheio de gente aqui, né? Aí eu vi o corpo no chão e, na verdade, já tinha umas 10 viaturas.
E porque mais ou menos as informações, eles estavam bebendo tudo junto aqui, aí um policial chegou, disse que sacou arma. Antes de morrer, o médico estava neste bar assistindo o jogo. Vários comerciantes disseram que o conheciam, mas ninguém quis dar entrevista. Câmeras de prédios vizinhos podem ajudar a entender a dinâmica que antecedeu o crime. A primeira DP investiga esse caso. Que pena, né? O corpo será sepultado em Séries, em Goiás, e a cerimônia está prevista para acontecer nesta sexta-feira, ainda sem horário definido. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres já recebeu 966 reclamações de passageiros do entorno neste ano. As informações ao vivo com o Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Transporte é ruim até para o entorno, né? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É isso mesmo, também ruim aqui no entorno do Distrito Federal. Como você falou, até agora quase 1000 reclamações, principalmente em relação a horário. Os ônibus não passam naquele horário que está programado. Também em relação à frequência, ou seja, deveriam fazer o número X de viagens, e isso também acaba não acontecendo. E também muitas reclamações em relação ao itinerário, né? Muita demora para chegar ao destino. Então, essas reclamações são bastante frequentes aí para quem utiliza o transporte aqui do entorno. Então, uma medida que está sendo adotada agora pela NTT também é que pelo menos 13 linhas de ônibus que atendem aqui o entorno podem usar a partir de agora o corredor exclusivo do BRT, e essa medida beneficia passageiros de Valparaíso, de Goiás, também da cidade ocidental e do Céu Azul. A gente conversou também com o superintendente da ANTT. Ele diz que eles estão estudando, por exemplo, ampliar o número de empresas que atendem aqui o entorno do Distrito Federal. Essa também, Juliana, seria uma forma de melhorar esse serviço. Reclamações aqui, reclamações no entorno também. É claro, né? Muita gente vem para cá para trabalhar e o lado norte da cidade também está precisando, né, Cláudio? O metrô nunca que sai do papel, né? É verdade, essa é uma reclamação antiga também, né? A ampliação do metrô. Os moradores da região norte aqui do Distrito Federal se queixam, né, de que não tem acesso ao metrô. Muita gente trabalha, poderia utilizar o metrô para ir para o trabalho, para ir para casa, mas infelizmente essa expansão, por exemplo, do metrô não chegou ainda até a região norte aqui do Distrito Federal. E a gente vê o trânsito todo dia, BR-020 sempre lotada. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite. Ainda está dando o que falar a confusão no metrô envolvendo um ciclista e os seguranças da empresa. Esse é o assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, imagens mostrando a agressão covarde de seguranças a um usuário do metrô revelam o comportamento frequente de vigias fazendo pose de polícia ou distorcendo o comportamento que eles imaginam ser da polícia. A Rádio Band News FM entrevistou hoje inúmeros usuários do metrô que testemunharam esse tipo de agressão várias vezes, cotidianamente, né? Quem usa o metrô todos os dias já assistiu a atitudes violentas de seguranças como esses. Um funcionário da estatal chegou a dizer que esses vigias truculentos obedecem ordens. E isso é muito grave. Ordem de quem? Cliente de qualquer empresa deve ser tratado a pão de ló, porque é ele quem leva dinheiro para a empresa, é ele para quem a empresa existe, é o cliente que sustenta a empresa e paga os salários, inclusive dos meganhas metidos a valentões que tratam usuários como lixo, de acordo com palavras de uma testemunha. E o pior é que as vítimas da truculência ainda respondem por desacato. Desacato à vigia era só o que faltava. O Banco Central aprovou uma nova regra que limita os juros do cheque especial. A partir de janeiro, os bancos poderão cobrar no máximo 8% ao mês quando o cliente gastar além do saldo disponível. Em compensação, poderá ser cobrada uma tarifa de clientes que quiserem ter limite acima de R$ 500. A taxa média de juros cobrada no cheque especial está em 12,3% ao mês, o que equivale a 306% ao ano. E olha, apesar da promessa do Procon de multar 150 postos de gasolina, isso ainda não aconteceu. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. O cartel continua? Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Bom, na prática sim, né, Juliana? O Procon notificou esses postos
em setembro, quando o litro do combustível estava acima de R$ 4,22 e na época, o órgão deu 10 dias para as justificativas, porém já se passaram mais de 60 dias e até agora nada foi feito. O órgão continua investigando se houve aumento abusivo aí de preços e até a possibilidade aí desta prática de cartel, já que os preços praticados pelos postos são muito parecidos, O parâmetro para notificação seguiu o preço médio praticado aqui no Distrito Federal entre os dias 8 e 14 de setembro e a gasolina voltou a subir. Em alguns postos já é possível encontrar o litro sendo vendido a R$ 4,49. A gente lembra que essa semana a Petrobras anunciou um reajuste nas refinarias de 4% e cabe aos postos decidir se repassa ou não esse aumento ao consumidor. A gente procurou o Procon, que disse que alguns postos ainda não apresentaram a defesa em relação a isso, postos que estão sendo investigados e que não há uma data exata aí para penalização e o encerramento do processo. Juliana. Enquanto isso, a gasolina segue pela hora da morte, Obrigada, viu, Aslan? Boa noite para você. Boa noite. Agora vamos falar de esporte. Brasília recebe até domingo a segunda etapa do Roland Garros para amadores. Mais de 100 praticantes de tênis estão disputando o torneio e sentindo um pouco do clima do Grand Slam francês. A competição é no Clube do Exército, do setor de Clube Sul, e a entrada é de graça. O mundo visto a partir da batida da bola nas cordas da raquete. O universo que entrou na vida do Amaro por acaso. Aos 8 anos, assim que chegou em Brasília, ele virou o boleiro. Peraí, mas a gente não estava falando de tênis? Você faz bolo, é isso? Falei, não, boleiro é um gandula que pega bolinha de tênis para professor, para jogadores. Ah, tá tudo explicado, vamos continuar a história. Aos 13 anos, ele ganhou uma bolsa em um clube de Brasília para treinar. E aí não parou mais. Hoje, aos 40 anos, ele tem a oportunidade de jogar um torneio como o Roland Garros Amateur Series by Peugeot. Competição que só pelo nome que leva já tem um peso impressionante. Tem peso e muito peso, assim, principalmente quando você está numa final. Quando você bota a camiseta por Roland Garros, estou em Roland Garros na final aqui de um torneio assim, com nome, aí você fica até assim, até treme às vezes, Mas não é só o nome que aproxima o torneio brasileiro do francês. Assim como as de Roland Garros, as quadras daqui também são de saibro. O Grand Slam Internacional é o único torneio disputado nesse tipo de superfície que é considerada a favorita entre os brasileiros. Isso é uma exigência da Federação Francesa, detentora dos direitos de Roland Garros, é que essas etapas, esses eventos que levam o nome de Roland Garros, obrigatoriamente tem que ser jogado no saibro, que é a superfície do torneio, do Grand Slam lá de Paris. Dos brasileiros que sonham em conhecer essa competição está o Jameson, esse cearense que entrou por acaso no esporte. Aos 14 anos, ele conheceu o tênis por meio de um projeto social, um encontro que só durou um mês. Mas 2 anos depois, ele e o esporte se reencontraram e até hoje não se separaram. Durante os 14 anos de caminhada, muitas conquistas foram alcançadas. Dentre elas, a etapa de Curitiba, do Roland Garros para amadores. Torneio que deixou o Jameson mais perto de realizar o sonho de estar no Grand Slam francês. O troféu do torneio é só um dos objetivos principais. O objetivo principal mesmo é estar lá em Roland Garros, que o torneio oferece para a gente, para os campeões, participar de um sorteio e quem sabe ser sorteado para estar lá nesse grande slam maravilhoso. Isso vai ser possível graças à parceria entre a Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Francesa de Tênis. Além do Brasil, outros 6 países sediam esse torneio formado por amadores. Ao final das 4 etapas brasileiras, os campeões vão participar de um sorteio em que o vencedor será premiado com uma viagem para assistir a alguns jogos de Roland Garros em 2020. É um prazer e ao mesmo tempo é uma responsabilidade para a confederação poder sediar um negócio desse tipo, com tanta responsabilidade. E o Jameson já está sonhando em ser escolhido para viver essa experiência única. Se Deus quiser, com certeza. A seguir, uma conversa com um especialista para falar sobre epilepsia. A gente volta já já. É hora de falar de saúde.
O assunto de hoje é epilepsia, uma das doenças neurológicas mais comuns no mundo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, afeta cerca de 50 milhões de pessoas. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe então aqui no estúdio o neurologista Marcelo Teixeira. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Como é que surge a epilepsia? É uma doença congênita, de nascença, ou ela é adquirida? Bem, nós temos dois tipos de epilepsia, que pode ser tanto congênita, né, que a criança já nasce com algum tipo de malformação, uma displasia, né, uma malformação cerebral, ou até mesmo por herança genética, ter algum distúrbio epileptogênico herdado, né, mesmo com o cérebro normal, ou então as causas adquiridas, né, secundária a processos inflamatórios, infecciosos na infância, malformações arteriovenosas, tumores cerebrais. Pode ser consequência de um AVC também, consequência de um AVC, aneurisma cerebral. Né? Todas as crises são de convulsão, dá para identificar? As crises elas podem ser classificadas, a grosso modo, né, em crises focais, né, as parciais, e as crises generalizadas, que envolvem, a grosso modo, os dois hemisférios cerebrais. Né? As crises parciais, ou as focais, geralmente elas manifestam com alterações motoras, né, ou às vezes com alterações sensitivas. E existem crises que são assim, mais excêntricas, né, ou mais diferentes, como as crises elásticas, que tem crise de riso, às vezes até transtornos psiquiátricos que são confundidos com transtornos puramente psiquiátricos, que também são manifestações que podem dar em crises convulsivas. Né? Então, a depender da crise, fica difícil diagnosticar, né? Isso, por isso que tem que ter hoje os grandes centros especializados em epilepsia, eles contam com a gama de profissionais subespecializados em epilepsia, né? Em uma visão multidisciplinar, para que isso possa ser classificado e ser bem diagnosticado e possa ser também bem tratado, né? Tanto na parte clínica quanto na indicação cirúrgica. Né? Agora, doutor Marcelo, dá para viver normalmente? Hoje em dia tem tratamentos avançados, dá até para curar? Sim, desde que haja, igual eu disse para a senhora, um diagnóstico bem feito, né? Entrar dentro de uma equipe bem formada no diagnóstico e no manuseio da epilepsia, pode ter controle das crises, né? E, logicamente, eu diria controle absoluto em alguns casos cirúrgicos, né? Quando você tem uma indicação absoluta, ou seja, você tem uma lesão objetiva no cérebro, você tem um distúrbio elétrico que vem daquela região, isso é comprovado com um exame que a gente costuma fazer para protocolar isso, que é o chamado vídeo EEG, e esse vídeo EEG coloca aquela manifestação e na equipe multidisciplinar, então é indicado ou não o processo cirúrgico. Tá ótimo, obrigada, viu, doutor, pela participação. Boa noite. Veja a seguir, homem é preso depois de fingir que havia sido sequestrado. A gente volta já já. Olha só esse vídeo gravado pela Polícia Civil. Dentro do porta-mala do carro está um homem com as mãos e pés amarrados. Uma pessoa que passava perto da quadra 5 do Parkway viu toda a cena e chamou a polícia. Os agentes descobriram que tudo não passava de um falso crime. O suposto refém era Varley de Amorim, de 30 anos. Quem estava gravando era o amigo dele, Cleiton de Oliveira. Os dois foram levados para a delegacia e revelaram o motivo da encenação. Varley simulou o próprio sequestro para comover a companheira dele, que pediu a separação. Agora, esses dois artistas aí, né, vão responder pelo crime de falsa comunicação de crime. E pelo menos 2 árvores de grande porte caíram hoje na Asa Sul. A primeira caiu no início da tarde, na altura da 716. O trânsito teve que ser desviado por conta da queda. Por sorte, ela não atingiu ninguém, mas pegou um poste. A outra foi na quadra 707 Sul. Dessa vez, a árvore caiu bem em cima desse carro e fez bastante estrago. Ninguém ficou ferido. De acordo com os bombeiros, de janeiro até o dia 17 de novembro deste ano, foram registradas 981 ocorrências de queda de árvore em todo o DF. E você já tem programação para amanhã? Que tal curtir um show de rock com uma banda da cidade? Amanhã, a partir das 7h30 da noite, no Birosca do Conic, tem show da banda Denerri, que vai lançar um novo álbum que leva o nome da banda. Formada em 2017 por Ian Alencar e Ana Luísa Vaz, a banda mistura elementos do pop dos anos 80 e do rock moderno com um toque de heavy metal. No show de amanhã serão apresentadas músicas autorais, onde o carro-chefe é Anset, interpretada pela voz da cantora Luna. O valor do ingresso é R$ 25.
Por hoje é isso, tchau, tchau, até amanhã.